Nessa videoaula a gente vai falar sobre mais um dos traços culturais da cultura da banana, né? A gente vai falar sobre a desbrota ou matação de muda, né? Ou também chamado aí de desbaste da bananeira. Então, o que é isso, né? A desbrota, a matação de muda, então nada mais é do que a eliminação do excesso, né, de filhos ali naquela planta. Então, o que é filho? Eu plantei ali inicialmente uma única muda. Na minha muda, ela vai nascer vários perfilhos, né? Várias mudas que a gente dá o nome de filho. Então, toda planta que nasce da minha planta matriz, da minha primeira muda, todas as plantas que nascem ali são chamados filhos. Não importa o tamanho que esteja, eu tenho filhos, né? Então, para cada planta dessa, eu deixo apenas um filho. Né? Por que isso? Porque quando eu tenho vários, começa ali a existir um processo de competição, né, por nutriente, por luz solar, né, por irrigação. Então, quando há essa competição, imagina várias plantas ali competindo, eu vou ter um desenvolvimento reduzido. E futuramente eu vou ter uma menor qualidade também aí dos frutos, né? Menor tamanho de cacho, menor tamanho de frutos. Então, a planta ali, ela está com vários filhos que, de uma forma ou de outra, também acaba sendo um dreno, né, dessa planta, e tem mais um cacho. Então, quanto maior o número de perfilhos eu tenho aqui, maior o número de filhos, no caso, maior é a minha competição, né, por nutriente, por água, e por luz solar. Então, por isso, em cada planta dessa, eu deixo apenas um filho. E aí é comum acontecer confusão nesse sentido, né? Muitas vezes acaba fazendo a matação da muda ali errada, acaba tendo um atraso na matação. Eu deixo mais de uma planta, eu começo a ter mais de uma família ali por cova. Suzy, eu só tenho um pé de banana. Então, se é só um pé de banana, é só uma torceira ali na casa, é para o consumo da família. Então, assim, a gente em casa não tem essa exigência de tamanho de fruto, né? De padrão, de ter fruto todos padronizado. Então, a gente está falando nessa condução quando a gente está trabalhando mais no nível comercial, né? Então, quando é no nível comercial, que existe, o mercado tem uma exigência, eu preciso levar isso em consideração, porque se eu não levo, eu tenho uma maior competição por nutriente, por luz e por água, eu vou ter menor tamanho de cacho e uma grande desuniformidade no tamanho dos frutos. Quem perde com isso? O produtor. Então, para a gente entender e simplificar bem, da minha planta matriz, a primeira muda, eu só deixo uma única planta, né? Um único filho. E aí a gente fala que essa matação de muda a gente vai sempre deixar uma família, considerando mãe, filho e neto. Então, se da minha planta matriz eu deixei um filho, né, que no caso aqui essa planta já é adulta, ela já está com cacho, inclusive, e aí eu tenho um filho, que é essa planta. As outras plantas que estavam aqui, provavelmente da mesma idade dessa, elas foram, né, foi feito o desbaste, foi feita a desbrota. Mas mesmo assim essa planta, ela continua saindo outros brotos. Então, se essa aqui é filha dessa, essa plantinha, por menor que ela seja, ela também está saindo dessa. Então, eu considero ela como filha. Essa outra planta aqui do lado, a origem dela também é aqui filho, né? Só que eu quero mãe, filha e, no caso, neta. Quem é que vai ser neta dessa planta maior? A neta da planta, a neta aqui, vai ser quem for originada na filha, né? Então, eu vou ter mãe, filha e neta. Então, aqui ela tá com 3. 1, 2, 3. Mas essa planta aqui também, ela só vai ter uma filha. Então, eu vou ter sempre essa sucessão mãe, filha e neta. Aqui, por mais que essa muda esteja maior, ela é filha dessa, no caso, elas seriam irmãs. E a gente fala que em cada
família, a gente é constituído em cada cova mãe, filha e neta. Então, assim, por mais que a gente fique repetindo mãe, filha e neta, mas a gente acaba observando grandes erros na condução do bananal. E assim, se a gente não mata a muda certa, produtor que não mata a muda certa, o bananal mata o produtor, porque o prejuízo é certo, né? O prejuízo é certeiro. Então, acontece muito equívoco. Ele chega aqui, tem aqui minha mãe, aqui tem minha filha, ele chega e deixa essa muda, porque ela é a maior. Só que isso é um equívoco, porque não é a minha, essa aqui não é neta dessa, essa é filha. Então, levem sempre isso em consideração, mãe, filha e neta. Então, aqui aí eu vou escolher uma muda que eu tenho que deixar, né? Aqui eu tenho 3. Qual muda eu vou deixar? Então, na hora da matação, eu também tenho que levar em consideração a organização do meu bananal, né? Então, assim, o que é essa organização? Eu tenho uma irrigação que acontece, então se eu deixar, por exemplo, eu começo a deixar o bananal vir para cá, daqui a pouco o meu bananal está todo em cima da linha de irrigação. E aí tem planta, por exemplo, aqui próximo que vai atrapalhar, por exemplo, a irrigação da outra que perdeu o alinhamento. Então, aí assim, a gente tem que levar muito em consideração também essa organização do bananal. Como eu vou conduzir o meu bananal? Eu vou conduzir ele, eu vou sempre estar rodando aqui próximo, eu vou caminhar, a gente está aqui, foi implantado leste-oeste, eu vou rodar, descer uma rua pro lado pro oeste e a outra pro lado leste, eu vou rodando. Né? Então, são fatores que eu preciso levar em consideração na hora da matação de muda. Não é chegar aqui, deixar 3 plantas e pronto, é isso. Não. É simples, né? Mas a gente tem critérios que a gente deve seguir. Para essa parte prática, mais uma vez, a gente vai contar com o apoio de Tauan, né, mostrando para a gente como é que a gente faz a eliminação dessas mudas, falar um pouco das ferramentas que podem ser utilizadas, de cuidados, quais critérios utilizar também na hora da matação, isso relacionado à ferramenta, e também fazer considerações com essa disposição, né, aí, do número de famílias para deixar por cova. Então, para a desbrota, basicamente a gente utiliza aqui na escola 2 ferramentas. Uma é essa espécie de cavador, que é um pouquinho curva, então facilita para a remoção das mudas novas, dos brotos. E essa aqui que a gente enfia e roda e mata o rizoma, né? Então retira a possibilidade de uma rebrota. Na verdade, é uma adaptação da ferramenta lurdinha, né? A gente faz o corte rente ao solo, do pseudo caule ali, e aí introduz e gira. Então a gente desce até o máximo que conseguir, impedindo aí essa brotação. Isso. E aí, estava ouvindo você explicar, né, sobre a disposição da família, né, as 3 gerações, e aí eu lembrei do que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com o bananal, né? Quando eu ia matar as mudas, na verdade eu não olhava a disposição das famílias, as 3 gerações, mas eu considerava o tamanho da banana. Então, naquele tempo, eu deixaria esse tá brotando, que já tem o cacho, que é a mãe, a filha e uma irmã, considerando como se fosse neta. Mas não, a gente percebe que ela é filha, porque ela é originada da bananeira que tem o cacho. Então, assim, isso é muito comum, Tauan, assim, em produtores mesmo, que já acaba olhando muito esse tamanho, essa disposição, né? E não leva em conta as gerações, né? De onde partiu a minha brotação, o meu rebento, né? Então, é importante levar isso em consideração. É muito simples, né? Então, assim, por mais que a gente fala mãe, filha e neta, às vezes as pessoas levam em consideração, o produtor leva em consideração os tamanhos, né? Mas não leva em consideração a origem. E aí um dos grandes problemas disso que eu falei, de deixar essa como a neta, é que a partir dessa daqui, esse cacho ele não ia se desenvolver, porque ligado a ele ia estar 2 mudas, então ele ia ter que dividir o nutriente que ele captasse ali da adubação com essas 2
mudas, diferente de quando eu tenho uma filha, né? Que a mãe vai dividir com a filha e a filha vai dividir com a neta. Então não fica retirada totalmente de um, né? As outras plantas também vão buscar ali os nutrientes que tem em volta dela, que foi fornecido a partir da adubação. Ok. E aí a outra questão também é com relação a essa disposição, né? Essa disposição a gente tem que estar bem definido para onde a gente vai conduzir, para a gente não desorganizar. O bananal, quando a gente planta, ele é implantado em espaçamento quase que uma perfeição. Né? Você vê que as plantas estão bem dispostas, é formado ali um quadrante, né? De todos os lados que você olha, você tem quadrantes. E aí, quando você não leva em consideração na hora de matar, aí você começa também gerar aí um processo de irregularidade na irrigação, porque muitas vezes a linha que fica aqui, a irrigação, ela não irriga tão bem a linha maior. E aí, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está conduzindo o seu bananal para a parte onde a irrigação ela tem uma lâmina d'água menor. Né? E também dificultando outros status culturais, né? Dificultando na hora, por exemplo, da colheita. Então, não é só levar em consideração ali as gerações, mas muitas vezes aqui, mesmo que aqui é filha, digamos que eu tivesse, por exemplo, nessa direção aqui uma muda maior, mas eu estou aproximando para a minha irrigação. Então, eu vou estar aproximando para a minha irrigação, eu vou estar conduzindo aqui, por exemplo, sentido oeste. Então, eu vou ter que optar por uma muda menor, mesmo eu tendo... Aí, assim, isso vai levar a questão do bom senso, a gente tem que ter clareza, ou então não, se o prejuízo for muito grande, essa muda está bem maior, essa bem menor, eu vou deixar, e aí eu vou jogar minha adubação para eu tornar a voltar para o alinhamento. Então, assim, a adubação, quando a gente usa adubação mineral, a gente favorece, né, tem essa vantagem no sentido da organização, porque eu consigo jogar uma adubação mais concentrada na direção que eu quero que a minha família seja conduzida e eu consigo voltar o meu bananal. Quando a gente faz adubação mineral pela FERT irrigação, aí o produtor tem que estar mais atento a isso ainda. Porque quando a adubação mineral que eu coloco ali localizada manual, eu consigo voltar o meu bananal e eu conduzo meu bananal da forma que eu interessar. Né? Mas quando não é assim a adubação manual, eu tenho que ficar mais atento ainda, porque todo o meu solo tem uma concentração de nutrientes bem distribuída. Para o desenvolvimento da planta isso é perfeito, né? Porque está bem distribuída a quantidade de nutrientes. Mas aí para a condução, toda ao redor da minha planta, a probabilidade de nascer em qualquer lado. Então eu que tenho que fazer a escolha para que lado eu deixo a minha muda. Isso. E aí, se a gente pega o todo, né, do cultivo da banana, se a gente parar para observar, todas as práticas de manejos elas estão interligadas, né? A desbrota ela está ligada à questão da insolação, está ligada à questão da irrigação indiretamente, né? Se eu faço uma condução errada, vai influenciar no todo. E aí, essa questão da condução, se for para o lado da irrigação, né, se encosta em um micro, eu vou cortar a irrigação de outras duas torceiras, porque o micro vai jogar ali, mas não vai ter condição de jogar muito nas outras duas, a depender de como que essa muda chegou próximo dele, né? Uhum. E aí, assim, produtor tem dó de matar muda. Isso é certo, tem E muita dó de matar muda. Aqui a gente está num bananal jovem, que não tem muito perfilhamento, então é muito tranquilo. Mas a gente chega em bananal que tem 4 famílias. Chega em bananal que tem lá 4 plantas soltando o cacho e mais não sei quantos filhos e netos, e tá ali, assim, fica difícil, né, matar muda nessa situação. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter uma planta aqui, por exemplo, para observar, mas aí eu chego muitas vezes na área do produtor, e aí a orientação que a gente faz, porque assim, eu chego lá, tem a mãe, aqui tá a filha, e muitas vezes aqui ele também já tem uma filha aqui num porte até maior do que esse, ou nessa mesma estrutura. Ou, digamos que tivesse as 2 filhas até maiores, assim, quase no ponto de soltar a caixa. Qual é a nossa orientação? Olha, deixa aquela planta ali, já que ela tá para soltar a caixa, tá?
mas escolha uma que você vai continuar conduzindo. Aquela que vai soltar cacho, terminou, soltou cacho, elimina tudo que nasceu ao redor dela. E aí eu escolho apenas uma, que seria 2 irmãs, eu escolho apenas uma para dar continuidade. Né? Porque assim, imagina, você chegar e mandar deixar só essas 3 gerações. Então tem momento no bananal que não tem condição. Então como é que a gente começa a fazer essa redução de apenas essas 3 gerações? A gente começa escolhendo as melhores plantas. E a partir do momento que eu escolho, que eu determino qual vai ser a geração que eu vou seguir, eu deixo aquelas ali para colher o cacho e começo a fazer a matação, levando em consideração para deixar as próximas gerações apenas de uma planta. Né? Então, depois que você consegue alinhar, ajustar apenas uma família por cova, né? Então aí tudo se facilita. Né? Mas aí assim, quando eu tenho duas famílias ali, eu começo, por exemplo, eu tenho uma mãe e 2 filhas, aí a pessoa chega para adubar aqui, principalmente se for adubação mineral, ele não aquece. Ou então ele subdivide dosagens, né? Ele bota um pouquinho aqui, bota um pouquinho ali, e aí assim, nutrientes que seria para o desenvolvimento apenas de um cacho, para ter um cacho grande, com boa uniformidade de frutos, eu vou subdividir, aí eu vou ter 2 cachos ruins, pequenos, frutos, né, cacho pequeno, frutos pequenos, frutos desuniformes, e aí na hora da colheita é prejuízo não acerta, né? Então, por isso, quando a gente fala nem desbrota, né, desbaixa, e matação de muda, a produção comercial, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa condução. Com relação aos cuidados das ferramentas, é um pouco do que a gente já falou, né? O cuidado sempre para não utilizar a ferramenta em plantas que estão com sintomas de doenças. Lembra que essas ferramentas, elas também vão fazer, se ela se contaminar e eu utilizar em uma muda sadia, eu vou disseminar essa doença. Então, todos os cuidados que a gente vem falando de ferramenta é único para todos, né? Esterilização, limpeza ali, desinfecção ali daquelas ferramentas, vale para todas as práticas que a gente vai utilizar na cultura da banana. E o ideal é que seja ferramentas só para aquela área, que não se utilize em outras, né? Por mais que você faz o processo de limpeza e desinfecção, mas o ideal é que seja aquela ferramenta só para aquela área. E mesmo sendo só daquela área, você precisa fazer esse trabalho de limpeza, de desinfecção, às vezes utilizar a água sanitária, o hipoclorito de sódio, para evitar dentro da própria área a disseminação desses patógenos, né? Então, essa desbrota, o ideal é que ela seja feita de 3 a 4 vezes no ano, né? Porque aí facilita muito e não deixa o produtor, a planta atingir um tamanho maior, o produtor ficar com dó, né, de fazer essa matação de mudas depois. Então, a matação de muda aí, às vezes, a depender da disponibilidade, do teor de nutrientes que tem ali no seu solo, possa ser que tenha uma necessidade maior, né, de menos tempo fazer essa matação. Só que o produtor também precisa avaliar a questão de custo. Do bananal, tudo é custo. Qualquer trato cultural é custo. Então, assim, ele vai ter que avaliar a disponibilidade, se naquele dia dá para matar, dá para consociar com uma outra prática. Então, ele vai ter que ir levando em consideração essa disponibilidade também de mão de obra. Não, então, as mudas, o ideal é que a gente matasse sempre, né, no tamanho aí de 20 a 30 centímetros. É possível sempre? Não, não é possível. Então, essa é a orientação, mas não é uma realidade dentro dos bananais, né? Então, aqui a gente vai fazer na prática, né, mostrando aqui onde é que a gente vai eliminar. Vamos fazer uma prática utilizando a ferramenta, um cavador, né, meio côncavo, e a outra vamos fazer esterilizar isso aqui e mostrar, né, que é como se fosse um trato, né, uma adaptação mesmo, foi produzida aqui mesmo, o pessoal adaptaram para poder fazer a matação de mudas também. Pronto. Então, no nosso caso aqui, a gente já sabe sempre que as filhas mais novas, elas precisam ser eliminadas. Então, a gente tem aqui basicamente 2 filhas. Então, essas eu já tenho certeza que eu preciso eliminar. No caso dessa ferramenta aqui, a gente vai bater aqui entre a muda nova e a mãe, entre a filha e a mãe. E aí vai empurrar ela de modo que ela se desprenda, que o rizoma se desprenda da bananeira matriz, da bananeira mãe.
E aí eu posso usar a mão também para auxiliar. Então eu fiz a retirada completa do rizoma, que também pode originar uma nova muda que alguns produtores utilizam para o cultivo de uma nova área, né? Então fiz isso, vou depositar na fileira mais próxima, na fileira da irrigação. Então, feito isso, fiz a matação da minha primeira muda. Nesse aqui, a gente vai utilizar aqui a adaptação da lurdinha. Então, a gente vai primeiro cortar, utilizar o facão para retirar parte da nossa muda e aí vai enterrar a nossa ferramenta o máximo que conseguir. Aí dá uma rodada nela, puxa e depois faz o mesmo processo novamente. Então precisa ir até onde eu consigo. Quando eu não consigo empurrar mais, significa que chegou o contato com o solo. E eu dou uma virada e puxa. Aí a gente percebe que retira parte apical. Se a gente observar aqui, ficou um buraco. Então a partir daí a gente não consegue, a planta não consegue mais se regenerar, rebrotar. Lembrando sempre que os dois métodos, né, são portas de entrada, por exemplo, para patógeno, principalmente aí para o moleque da bananeira, né? Então, assim, se sua área tem muito problema aí com infestação, presença de moleque, né, precisa ver aí alguns, no caso aqui, inseticidas naturais, que faria esse controle. Porque, enfim, toda vez que você mexe na estrutura da planta, você acaba abrindo ali uma porta de entrada, né, para patógenos, né? Então, o que ajuda, na verdade, a não acontecer isso sempre vai depender aí de como é que está a fertilidade do seu solo. Porque se sua planta estiver bem nutrida, por mais que ali é uma porta de entrada, mas sua planta está bem nutrida, ela acaba sendo mais resistente aí ao adoecimento, né? Ou ataque, por exemplo, de alguma praga. Ana Maria Primavesi trouxe muito isso nos textos dela, né, nos livros, que quando as plantas elas estão equilibradas nutricionalmente, quando elas têm muito nutriente, que o produtor aduba ela constantemente, que ela está forte, ela é menos suscetível ao ataque de praga e doença. Então, isso aqui que a gente está fazendo, se o seu bananal não tiver sendo conduzido, sendo adubado corretamente, pode ter certeza que ele pode ter o ataque de uma doença, de uma praga, né? Quando ele é bem adubado, bem irrigado, isso é dificultado. Então agora a gente vai fazer aqui a desbrota das netas da bananeira que já está com o cacho. Nesse caso aqui, ó, quando as mudas elas estão pequenininhas, fininhas, eu prefiro essa ferramenta. Eu acredito que é mais eficiente. Essa daqui, que é uma adaptação da lurdinha, eu acho ela mais eficiente quando está assim um pouquinho mais grossa, né? E aí, aqui, por exemplo, nesse caso, a gente fez o corte mais alto, mas ele precisava ser mais rente ao chão. E aí, muitas das vezes, quando a gente corta rente ao chão, tá tão fino que a gente tem dificuldade de empurrar a lurdinha. E aí, então a gente vai fazer a retirada aqui das netas da muda que tem o cacho já. Então a gente tem aqui basicamente 5 mudas, 5 brotações. E aí a gente vai escolher, primeiro observar para onde que a gente quer conduzir o nosso bananal. Então a gente vai estar conduzindo aqui no sentido oeste. Então descendo. Então vou observar que eu tenho 5 mudas, vou deixar aquela lá. Essas outras 4 elas precisam ser eliminadas. E aí vou fazer basicamente o mesmo processo, né? Então fiz aqui a retirada de 2, descarto.
retirada de mais um também. E mais um. E aí ficou aquela muda que é a que vai originar a finalização das 3 gerações, né? Temos a mãe, a filha e a neta. Quando a gente retirar esse cacho aqui, aí a gente já desconsidera essa geração. Essa vai se tornar a mãe, aquela neta e os brotos que saírem dela. Vou escolher para ser a filha. Isso. E aí, assim, nesse formato, o bananal vai por anos, né? Sempre deixando essa disposição no momento da condução. Então, sempre, quando eu elimino lá que tem cacho, que era a mãe, eu passo quem é a filha vira, no caso, a mãe, e aí eu vou invertendo essas gerações. Então, com relação à matação de muda, é isso. Uma técnica muito simples de se fazer, mas que a gente tem critérios que devem seguir, né, que devem levar em consideração. Gerações e organização do bananal. Muito obrigada e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.